Desde já gostaria de desejar uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da nossa série de estudos, profecias para o tempo do fim. Que o Senhor nosso Deus esteja presente neste momento e quero agradecer também a todos que estão compartilhando essa mensagem. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Não é verdade, Salvador? Isso, muita gente está sendo abençoada, a mensagem está adentrando a muitos lares durante todos esses dias, e eu tenho certeza que ao final de todos esses dias, você que nos assiste vai ter um olhar diferente para as profecias da Bíblia e para o futuro que aguarda a mim e a você. Amém. Pois é, então, continuando aqui, nós estávamos falando, sobre as bênçãos, não é isso, Saulo? Que Deus tem trazido. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo abençoadas através desses estudos que nós estamos fazendo todas as noites, aqui na igreja. E, como sempre, a gente gostamos de deixar no início o endereço das igrejas. Por quê? Porque nós acreditamos que vamos receber várias visitas depois, porque muitas pessoas vão ficar querendo saber mais sobre as profecias. Se não agora, já, se não recebermos essas visitas agora, mas um dia no futuro, espero que em futuro bem próximo, essas pessoas lembrarão desses endereços e quando sentirem o desejo, quando forem tocadas pelo Espírito Santo, com certeza elas virão nos visitar. Amém. Então, essa transmissão está sendo feita aqui na Igreja Central da cidade de Lagedo, aqui em Pernambuco, na rua Abiatá, Guaraná. Também temos uma igreja no bairro Delmário Braga, na rua José Rufino. E temos outra igreja também no bairro do Planalto. Fica na rua José Barbalho Silva, terceira rua por trás do módulo esportivo. E o irmão Saulo agora vai dizer os horários para as pessoas, por favor. Os horários você já conhece, nós vemos falando aqui todos os dias. Às quartas e aos domingos estamos funcionando a partir das 19 horas da noite e aos sábados a partir das 9 horas da manhã. Então o horário é esse. Desde já estamos todos convidados para nos fazer uma visita e vocês serão bem recebidos em qualquer uma dessas igrejas que foram citadas aqui os endereços. Amém. E vamos falar novamente sobre o curso, né? Com certeza. O curso que ele é muito importante, porque nós sabemos que estamos chegando na reta final dessa série, mas o estudo continua. Então, para você que se interessar em estudar mais um pouco, nós temos um curso aqui em nossas mãos, Apocalipse, Revelação de Esperança. Esse curso ele é totalmente gratuito, certo? E nós entregamos aí na sua casa. No caso, nós que estamos aqui na nossa cidade de Lagedo, eu e o nosso irmão Saulo, nós podemos entregar em qualquer endereço aqui em Lagedo. E para você que mora longe, Saulo, o que é que pode ser feito para quem mora longe? Se você não mora aqui na cidade de Lagedo, você pode entrar em contato conosco e nós enviaremos esse estudo aqui para você através de um PDF. E você pode estudar em casa, tirar suas dúvidas em casa, porque a palavra de Deus já nos diz assim, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste aí agora nesse momento através do Facebook, você só não tem conhecimento se você não quiser, porque nós estamos aqui todas essas noites esclarecendo, detalhando, esmiuçando profecias para que você possa compreender melhor. Temos aqui um belíssimo estudo onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Então, eu refaço esse verso, eu tomo essa autoridade para refazer esse verso. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, meu povo padece porque não quer conhecimento, porque conhecimento nós temos uma vasta galeria de ensinos, de estudos. Verdade. E estão todos disponíveis para você. É só você se dispor e dizer que quer. Muito bem, mas aqui temos vários temas de estudo e eu gostaria que o irmão Saulo destacasse um deles hoje, que nós temos aqui nesse curso. Isso, Gelton. Nós temos no livro do Apocalipse, como aqui o estudo desde Apocalipse, Revelação de Esperança, nós temos um assunto que é bem controverso. E é um tema bem gostoso de ser estudado quando você deixa a Bíblia responder suas perguntas. E é o tema sobre as 7 pragas. Essas 7 pragas que a Bíblia fala, Gelton, é literal, é simbólica. Como é que a gente pode dizer isso aos nossos irmãos que nos assistem? Pois é, por isso que é importante que esses irmãos consigam adquirir essa lição,
para que nós possamos também, nós formamos eu e Saulo, certo? Jailton aqui e Saulo, nós formamos duplas missionárias, né? Nós damos estudo bíblico. Quem sabe aí um de vocês deseja fazer esse estudo, e a gente tem o maior prazer de tirar todas as dúvidas sobre esse assunto junto com vocês. Exato. É verdade? Mas temos que agradecer também, porque primeiramente nós temos que agradecer a Deus, né, por dar permissão para nós estarmos aqui, e agradecer também pelas pessoas, Saulo, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, não é verdade? Então eu agradeço a Deus porque nós temos um grupo, né? Uma equipe uma unida, família, uma família, isso mesmo, uma família que tem nos ajudado de uma forma ou de outra, mas nós nem imaginamos, mas tem tanta gente orando, Saulo, por essa semana de oração. Eu conheço muitos irmãos que não estão aqui presentes, não estão envolvidos com tudo isso aqui, mas nesse momento eu tenho certeza que estão em casa orando para que tudo isso aqui dê certo. É verdade, tem muita gente orando. E em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão querido, o irmão de Jair, né, que veio, topou, né, abraçou essa ideia junto com a gente conversou bastante e ele aceitou, a gente fica muito agradecido e temos aprendido muito com o nosso irmão de Jair. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui junto conosco. Quero também agradecer ao nosso irmão Edson, né, que se dedicando aí toda noite aí, mexendo no som, ajeita e tal, vai regulando. Nosso irmão Jason, José Guilherme, conhece o José Guilherme? José Guilherme também, que está aqui. Futuro pregador. Nos dando força. O Ministério da Mulher, Ministério da Recepção, os diaconatos e a direção, enfim. Todas essas pessoas estão envolvidas de uma forma ou de outra, nos ajudando. E isso é que é importante. Então nós somos gratos a Deus por vocês. E eu não vou esquecendo também, né? Eu tenho que agradecer ao Ministério da Música. E nada melhor do que agradecer ao Ministério da Música é convidar o diretor do Ministério da Música para estar aqui agora. Alguém que entende. Né? Nosso diretor do Ministério da Música e também nosso líder de quê? Nosso líder de PG. E como é o nome do PG? PG Mensageiros do Advento. Muito bem. Como é o nome do nosso líder, que nós não falou o nome? Nosso irmão Paulo Silva. Muito bem. Irmão Paulo, seja bem-vindo, né, aqui a mais um estudo da nossa série de Apocalipse, Profecias para o Tempo do Fim. E também eu gostaria de dizer a vocês de casa, compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas. E o tema de hoje é o quê, Saulo? Não acredito, não se lembra. O tema de hoje é a segunda besta do Apocalipse. Olha que a gente estudou ontem o quê? A primeira besta. A primeira. E hoje? A segunda besta. A segunda besta. Então, não perca, viu? Se você aí está aí entrando agora, vai compartilhando, avisando a teus amigos aí de casa, que hoje o assunto vai ser imperdível. E continuando aqui, né, falando do nosso irmão Paulo. Irmão Paulo vai cantar um louvor hoje a nosso Deus e eu gostaria de saber, antes do irmão cantar, que o irmão falasse um pouquinho sobre o louvor dessa noite. Bom, em primeiro lugar, meu boa noite a todos que nos assistem, pela internet também. E o louvor que eu vou cantar fala sobre a esperança, a falta de esperança que há em nosso mundo. E a música fala, né, sobre a falta de esperança e nós entendemos que é um mundo que não tem Jesus, porque a esperança é Jesus. Mas antes de nós ouvirmos nosso irmão Paulo cantar, como já é de costume, tudo que vamos fazer, temos que colocar Deus em primeiro lugar. E aí nós fazemos dessa forma através da oração. E eu queria aqui convidar nesse momento nosso irmão Eduardo para fazer uma oração conosco, para antes de tudo começarmos com o pé direito na presença do nosso Deus em oração. Amém. Uma boa noite para a igreja e para os amigos internautas. Não faça nada espiritualmente sem antes buscar a presença de Deus, porque nós somos totalmente dependentes dele. Cada batimento do nosso coração é uma bênção de Deus e uma dependência dele. Então, em tudo que nós façamos,
busquemos a presença de Deus para as nossas vidas e a orientação do Teu Santo Espírito. Então, eu convido a igreja a se colocar de pé e convido também aos nossos amigos internautas para que também, em atitude de reverência, busque a presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai eterno do céu, Criador e mantenedor de todas as coisas, nós te somos imensamente gratos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa vida é mantida através do Teu poder. Muito obrigado porque Tu és o nosso Criador e mantenedor. E acima de tudo, Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos por esta semana maravilhosa de bênçãos espirituais. Continue abençoando os Teus servos, os quais se dispõem para pregar a Tua palavra assim como ela é. E que o poder do Teu Santo Espírito se faça presente nesta noite, para que nós possamos entender a Tua palavra. E com o Teu poder, a Tua misericórdia, a orientação e unção do Teu Santo Espírito, nós coloquemos ela em prática. De modo especial, te pedimos uma bênção para os enfermos que neste momento se encontram em todos os hospitais do Brasil e do mundo. Os entubados e os não entubados. Tenha misericórdia de todos. Abençoe a todos e unja com o óleo da cura do Teu poder a todos que precisam. Abençoe e use o Teu servo que vai partilhar a palavra, a Tua palavra santa, nos momentos que se seguem. Que o poder do Teu Santo Espírito esteja com ele, esteja conosco, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e morte. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer
revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança, que traz um novo alvorecer, me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar o meu Senhor e Rei. A igreja diz amém? Muito bem, meu irmão. É assim que nós precisamos estar, sempre disponível para o nosso Deus, ou louvando, ou pregando, ou sendo recepcionista, ou estando no som, ou seja, é usar os dons que Deus nos concedeu para que a obra prospere. Amém? Bom, boa noite, igreja. Boa noite também a você, internauta, que está nos acompanhando. Obrigado pela sua paciência. E hoje nós estamos aqui novamente, pela graça de Deus, né? Porque, como se diz, quantas mortes não aconteceram hoje? Quantos hoje não se internaram? Quantos já estão internados? E nós estamos aqui com saúde e propagando a obra do nosso Santo Deus. Amém? Eu sempre digo, é uma felicidade e um privilégio. Eu peço ao meu Santíssimo Deus, enquanto me der 100 graminhas de saúde, com 100 graminhas de saúde e que a idade não atrapalhe, eu quero estar sempre na casa de meu Deus. Me sinto bem com isso, meu irmão. Amém. E eu não poderia começar sem fazer um agradecimento. Eu ontem, um pouco triste, disse que minha irmã teve uma recaída, que a gente precisaria orar por ela. E muitas pessoas eu sei que estão orando, porque minha irmã, de ontem mesmo para hoje, já teve uma grande melhora. Amém. E eu peço a vocês que continuem orando. Se tudo der certinho, com a bênção do Deus do céu, eu acho que daqui para sexta-feira ela vem para casa. E ela dizia e diz sempre: a primeira casa que eu quero ir é a casa da minha mãe, que eu quero dar um grande abraço nela. Aí de repente, eita, mas parece que eu não posso. É uma coisa bem, olha, é assim, a gente que está enfermo, né? Fica doido para sair, para
minha irmã, estamos orando por você. Sei que depois você vai assistir esse vídeo. Muitas pessoas estão orando por você. Que Deus esteja contigo, minha querida irmã. Amém. Bom, igreja, hoje estamos diante de mais um compromisso. E o compromisso de hoje é dar uma sequência do estudo de ontem. E eu queria ver se acelerava um pouco, para ver se a gente diminuía um pouco o tempo, para não ficar muito longo, até mesmo para o internauta, né? Até mesmo para vocês. Pregação de 1h30 é um pouco cansativo. Então vamos tentar acelerar um pouco hoje. Bom, ontem nós deixamos claro, apesar do empecilho do vídeo, né, um vidinho que atrapalhou, coisa e tal, mas ontem nós deixamos claro que a primeira besta do Apocalipse, aquela que surgiu do mar, ela se refere hoje a um poder, porque besta, animal, numa linguagem profética, significa rei ou reino, né? Um poder. E nós deixamos claro ontem que esse poder, ele é existente até hoje, e ele é conhecido como o sistema papal, que para nós do interior a gente conhece como a Igreja Católica. Esse indiscutivelmente é a primeira besta do Apocalipse. Vou repetir, é a própria Igreja Católica e alguma linha de evangélicos joga isso na interpretação preterista, vai tudo para o passado. Mas quando a gente abre a Bíblia, que começa a ver as características, vê que está tudo na história e no presente. Isso não é coisa passada. Então, você que assistiu, cabe agora a você a pesquisar mais um pouco. A nossa linha de interpretação é essa. Agora existe uma segunda linha de interpretação, que é muito vaga. Não dá nem para você tentar acompanhar essa linha de raciocínio. Hoje nós vamos dar essa sequência do Apocalipse capítulo 13. Ontem estudamos a besta que surge do mar. Hoje nós vamos estudar a besta que surge da terra. Vamos lá? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E o verso vai ser a partir do 11. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Lembrem-se do que sempre comentamos. Nós exploramos a profecia dentro de um contexto do grande conflito. Então você poderia me perguntar, mas cadê o grande conflito de ontem? Foi mais do que mostrado, certo? Mostramos ontem 7 reinos que perseguiu o povo de Deus, que é um conflito maior do que esse. E mostramos ontem que o último reino, que é a primeira besta que estava estudando, ela foi que mais matou. Por quê? Porque só a Inquisição, que a Igreja Católica criou, matou uma infinidade de cristãos. Tem até estudos dizendo que em 1260 anos a Igreja Católica matou mais do que os judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Agora, matou quem? Os cristãos. Eu sou o quê? Um cristão. Você é o quê? Um cristão. Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador é um cristão. Então por que um cristão matar o outro? Um dos dois não é cristão. Então, ontem mostramos aqui a primeira besta. Hoje vamos mostrar a segunda besta. Lembrando que a primeira besta, ela nasceu e até hoje permanece. Vamos para a segunda besta então, ok? Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, verso 11. Vamos lá. Vamos acompanhar a leitura? Aqui diz assim: vi ainda outra besta surgir da terra, possuía 2 chifres
parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Coloca o verso 12, meu irmão. Isso. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Vê o 13? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, isso diante dos homens. O 14 diz assim: seduz os habitantes, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Mas eu queria o 15 ainda. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vou ficar até o 15. O meu objetivo vai ser tentar mostrar quem é a besta, a segunda besta do Apocalipse, ok? Vamos ver se a gente consegue. Eu tenho logo uma coisa para começar. Nós vimos ontem que a primeira besta, ela surgiu do mar, água. E água, mar, rio, em profecia, significa povos. Então nós percebemos que a primeira besta, que é o poder papal, ela surgiu em um local que tinha muita gente. Muita gente, a população da época morava justamente naquele setor onde surgiu a Igreja Católica, ou seja, na Europa. Agora veja o contraste. A segunda besta emerge da terra. Olha o contraste. Então, a terra demonstra um local desabitado. A água mostra um local habitado. Então, eu pergunto a você, a Bíblia dá nome a essas bestas? Não. A Bíblia não dá nome a essas bestas. A Bíblia dá as características, os detalhes, para que você identifique, observando o que ocorre no mundo, observando as orientações que a Bíblia dá. E é isso que vamos fazer agora, ok? Vamos lá. O primeiro texto nos dá aqui a entender que essa besta que surge da terra não é um animal. Besta em profecia significa reino ou rei. Então, de antemão, eu poderia dizer um rei ou um reino que surgiu da terra, em um local isolado. Então, já começamos a trocar as palavras. Besta, em linha profética, que aqui estamos estudando, significa um reino, ou seja, um reino que surgiu da terra, em um local isolado. Então, a gente precisa agora procurar na história que reino foi esse que surgiu. Vamos lá. Então, o verso 11 nos dá já duas características. Essa besta tem 2 chifres. Então, chifres simboliza poder. Então, é um reino ou um país que surgiu com 2 poderes. Isso é uma dica. O verso 2 me diz mais alguma coisa. Aliás, ainda no verso 1, diz o seguinte, que desses 2 chifres, um falava como cordeiro e o outro como dragão. Então já são outro detalhe que a gente precisa prestar atenção. Quando eu vou para o verso 11, diz o seguinte, que essa besta, ou esse poder, ou esse país, ela exerce, ela assume toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quem é a primeira besta? Poder papal. Então, o que é que eu estou concluindo? Que essa segunda besta, ou seja, esse segundo poder, ou esse segundo país aqui, é um país, pode ser, ela está dizendo que exerce toda a autoridade diante
da primeira besta. Ora, a primeira besta é o poder católico. Se a primeira besta, que é o poder católico, existe, então eu concluo que essa besta que emerge da terra, ou ela já surgiu, ou ela vai surgir. É coisa recente. Olha, preste atenção. A segunda besta, que é um país, exerce toda a autoridade, ou assume toda a autoridade da primeira besta. Mas a primeira besta não está viva? A primeira besta não é um poder que a gente chama de poder católico? Então, quer dizer, eu estou concluindo que é um país que vai surgir, que vai estar bem ao lado da segunda besta, porque assume todo o poder dela. Começa a compreender? Aí quando vem mais na frente aqui, diz assim: essa segunda besta faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Meu Deus, quer dizer que é um país que desde Roma não tem mais reino, agora são países. Então quer dizer que eu estou chegando à conclusão que é um país que vai estar ao lado da Igreja Católica e vai fazer com que a terra, ou a maior parte dos habitantes, adore a Igreja Católica, que é a primeira besta. É preocupante, mas é uma tremenda luz. Então, se a primeira besta, que é a Igreja Católica, está viva, eu vejo ela hoje, e quer dizer que esse país, ele também está vivo. Então, se a Igreja Católica existe, e o país que vai fazer com que a maior parte da população do mundo adore a Igreja Católica, como isso ainda não aconteceu, então quer dizer que é coisa que vai acontecer. Se é coisa que vai acontecer, eu posso presenciar isso. Então quer dizer que é uma profecia que está prestes a se cumprir. Então minha preocupação agora é a seguinte: meu Deus, que país é esse que vai fazer com que a maior parte da população, inclusive Lajedo, vá adorar a Igreja Católica? Está na Bíblia. Nessa interpretação que nós mostramos ontem, a primeira besta é a Igreja Católica, que tem todas as características. E a segunda besta é um país que vai estar ao lado da Igreja Católica, que é a primeira besta. Mas ainda não. Então vamos olhar para o mundo. Qual é o país hoje que está 100% ao lado da Igreja Católica? Hoje ainda nenhum. Agora, tem muitos países que estão querendo ficar 100% ao lado dela. Mas hoje ainda não tem um país que esteja 100% encaixado aqui. Ou seja, a segunda besta, ou seja, esse país, assume ou exerce toda a autoridade da Igreja Católica na sua presença. Esse país faz com que toda a terra e seus habitantes adore a primeira besta, que é a Igreja Católica, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, essa cuja ferida mortal foi curada me deixa com mais evidência que é a Igreja Católica, que mostramos aqui ontem. Eu mostrei que no ano 508 da nossa era, a Igreja Católica assumiu, através de um concílio, o comando de toda a Igreja Católica, que antes eram bispos. 538, ela assume também um controle geral dos políticos da época, dos reinos da época. E você vai ver isso agora também. E eu entendo que a Igreja Católica, ela governou o mundo do ano 538 ao ano 1798. E esse comando foi quebrado porque o Papa foi preso. Essa prisão do Papa, meu irmão, é isso aqui, ó, cuja ferida mortal foi curada.
Então eu estou percebendo que aqui me dá mais uma garantia que a primeira besta verdadeiramente é a Igreja Católica, é a que está aqui. E eu estou percebendo que vai surgir um país que vai dar todo apoio a ela, para ela crescer muito mais ainda. Bom, é preocupante, mas vamos agora imaginar como eu quero descobrir quem é esse país. A minha preocupação agora é essa. Quem é esse país? A Bíblia me dá uma dica. Surgiu da terra, ou seja, terra é o contrário da água. Então, diz que esse país surgiu em uma área deserta. Então, isso já é uma dica. E se eu parar na história e começar a pensar, qual foi o país que surgiu em uma terra que quase não tinha habitação? A moça me disse ali, os Estados Unidos da América. Mas é incrível, eu concordo com o pensamento dela. Porque, escuta só, eu mostrei aqui ontem que o Papa, no auge da sua Inquisição, mandava em todo mundo, inclusive mandava no rei da Inglaterra. E lá, o rei da Inglaterra, a mando do Papa, do sistema, começou a perseguir os cristãos. Aí, irmãos, o que é que acontece? Os cristãos lá da Inglaterra olharam para um lado e para o outro e disseram a si mesmo: ora, a gente precisa sair desse local, senão todos vão morrer, porque a gente não vai ser infiel a Deus. Sabe o que aconteceu? É que um grupo desse pessoal, desses irmãos, chamado de puritanos, conseguiram arranjar um barco, um navio não, um barco grande, e tentaram partir para o mar, para saber onde ia parar. Só que a história conta que o primeiro barco, meio velhinho, pifou. Se juntaram e compraram o segundo barco e partiram de mar dentro. Eu imagino até que sem saber onde ia parar. A história conta, eu anotei aqui, que em novembro de 1620 eles aportaram na América, não do Sul, onde nós estamos, não central, mas na América do Norte. Esses irmãozinhos saíram da Inglaterra porque estavam sendo perseguidos, perseguição de morte, e vieram parar aqui. Eles saíram no seu navio, barco, aqueles barcos grandes, né? E chegaram aqui. Só que quando eles chegaram aqui, tiveram suas dificuldades, ou seja, era uma terra quase que deserta. Então, se a história me conta isso, eu já tenho uma luz aqui em cima do que minha irmã me disse. Os Estados Unidos verdadeiramente surgiram em uma área deserta. Quando os Estados Unidos surgiu, não foi por guerra, não foi por invasão, foi simplesmente pessoas que não queriam ser mais mortos pela Inquisição e vieram parar aqui. Olha que tremenda luz eu já tenho. Agora eu preciso encontrar mais características, não quero só essa. Então o texto continua me dizendo que essa besta, que no caso é o poder dos Estados Unidos, que é um país, né, tem 2 chifres, um parecendo cordeiro e o outro parecendo dragão. Em cima da luz que minha irmã me deu, que tem tudo para ser os Estados Unidos, que nasceu em um local deserto, eu concordo com ela pela segunda vez, porque eles chegaram na América em 1620. 1620 para hoje daria o quê? 105, não, para hoje não, para a sua independência. Ou seja, eles chegaram na América em 1620 e eles se tornaram independentes em 1776. Isso quer dizer o quê? Que quando eles aportaram, 156 anos depois, eles se tornaram independentes. Só que eles teriam que fazer uma Constituição, se tornaram independentes, se tornaram o país. Só que nessa Constituição, eles se lembraram: opa, peraí, a gente saiu lá da Inglaterra
fugido. Por quê? Porque o rei, que é o poder civil, juntou-se com o Papa, que é o poder religioso, e começou a perseguir todo mundo, aqueles que não aceitavam o que eles queriam. Observe, poder civil, o rei, poder religioso. Prestou atenção? Então, em 1776, depois de 156 anos que chegaram na América, eles tentaram criar agora uma Constituição. Mas pensaram, opa, nós saímos lá de uma perseguição, então vamos deixar aqui anotado que essa perseguição não pode existir aqui entre nós. Ou seja, se a gente montar aqui um rei, é perigoso, porque ele vai mandar em todo mundo no poder civil. E se a gente montar aqui um papa, opa, ele sozinho vai mandar em todo o poder religioso. E foi justamente o que aconteceu conosco lá na Inglaterra. Quando juntou o Papa e o rei, pum, matou tudo. Então, na Constituição deles, eles separaram o poder civil, o poder do governo é um, e o poder religioso é outro. Ambos não interferem um do outro. Aí eu começo a ter uma luz em cima do que minha irmã disse. Se é os Estados Unidos que surgiu nessa terra, e na sua Constituição é poder, então tem dois chifres, um que fala como o cordeiro e um que fala como o dragão. Bom, como é que eu poderia entender? Coloca a minha primeira tela aí, meu irmão, por favor. Está aí, ó. A pessoa que fez essa transparência usou a mente para conciliar essa besta, essa segunda besta, na mente como se realmente fosse os Estados Unidos, que nós estamos buscando aqui para saber se é. Olha o que ele fez. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Que bicho é esse? Um touro, que a gente chama de bisão. Lá nos Estados Unidos, é aquele touro bem grandão, né? Fino aqui, bem largo, que tem uma capa muito grossa de pelo, porque lá é muito frio. Então, quem fez essa transparência, pegou esse animal, que tem muita referência nos Estados Unidos, e trouxe ele para aqui, ó. A besta que emerge da terra. Que, por sinal, se você observar, ele fez até um buraquinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Como se realmente ela tivesse saído da terra, essa besta. Mas essa besta tem dois chifres, ó. Olha, um aqui e um aqui. Claro que o boi só tem dois chifres. Então, essa transparência está caindo certinho. Por quê? Essa transparência mostra um animal dos Estados Unidos saindo de um buraco debaixo da terra com dois chifres. E quando eu leio aqui, está claro. Uma besta, um animal que tem dois chifres. Profeticamente, o animal é um poder. Estados Unidos é um grande poder. Dois chifres, quando se constituíram, disseram: poder civil é separado do poder religioso. Aí você começa a entender. Um dos chifres parecia como cordeiro e o outro como dragão. Ou seja, quando eles foram constituídos, eles vieram de uma perseguição. E se eles foram perseguidos e era em plena Inquisição pelo Papa, então a gente percebe que foi uma perseguição religiosa. E eles não queriam tomar o poder da rainha. Então, quando eles chegaram aqui, é o seguinte, chegaram totalmente como cristãos. Então, a população que formou os Estados Unidos, uma população de crentes. Olha que bênção. Então, chifre, um dos chifres falava parecendo como cordeiro. Todo mundo cristão. Bom, mas também falava como dragão. Isso é uma outra característica que a gente vai ver agora ao longo do tempo.
Como cordeiro, a gente já sabe que sim. O cordeiro de Deus pode até assemelhar cristianismo. Por ser cristão, falava como cordeiro. E por ser dragão, aí vem as atitudes que esse país vai tomar em relação ao povo de Deus depois. Mas, de imediato, esse primeiro verso já me deixa quase que consciente que essa segunda besta é os Estados Unidos. Mas eu queria ver agora a próxima transparência. Nessa transparência, eu queria mostrar uma coisa a você. Não, volte ela, meu irmão, volte. Não tinha como a gente... Eu quero ler agora só um pouquinho o verso 2. Deixa eu ver o verso 2. Olhe para ela, certo? Esse animal. O verso 2 me diz assim: esse animal, que agora eu estou entendendo que é a igreja, que é o poder dos Estados Unidos, ele vai exercer toda a autoridade na presença da Igreja Católica. Mas isso tem fundamento? Vamos comprovar aqui que sim. E pior, é que vai chegar um momento que esse animal que representa os Estados Unidos vai tentar fazer com que toda a terra olhe para a Igreja Católica e obedeça a ela. Aí se torna preocupante. Aí se torna preocupante. Porque foi justamente por causa desse motivo que os irmãozinhos foram corridos lá da Inglaterra. E como é que agora vai se repetir? Parece que sim. Então, nesse caso, eu estou entendendo que tudo indica que vai haver uma outra perseguição para os cristãos. É assim que a Bíblia está me dizendo? Meu irmãozinho ali acenou que sim. Mas, irmãos, não fiquem assustados. Sabe por quê? Porque é isso mesmo. A história apenas vai se repetir. A perseguição que aconteceu vai acontecer agora. Já estou vendo que ela já está aqui, indicada que sim. Mas eu poderia parar aqui um minutinho para perguntar: mas por que vai acontecer de novo? Por quê? Eu queria saber por quê. Será que esse texto me dá mais alguma luz? Vamos ler com calma. Esse Apocalipse 13, 12. Nós já lemos. Eu quero só repetir a leitura para saber por que vai acontecer essa perseguição de novo. Olha só. No meio do verso diz assim: os Estados Unidos faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Que coisa incrível. Os Estados Unidos vai fazer com que, vai convencer, vamos dizer assim, vai convencer o mundo a obedecer à Igreja Católica. Então, a história vai se repetir tranquilamente. Se é como está aqui. Eu não quero sair daqui, mas eu queria ler um texto para vocês que confirma esse segundo texto de Apocalipse 13, 2. Sabe o que eu vou ler para vocês agora? Não sei se meu irmão vai me acompanhar nessa. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 12, se você der uma chegadinha até o 17, você vai ver que a Bíblia também comenta sobre essa perseguição. Vamos ver lá, rapidinho. Olha que coisa incrível. Lembre-se que a gente descobriu que vai haver uma perseguição. Vai haver. Agora, eu queria ver isso em outro texto bíblico, para não ficar apenas em um. Olha o que está aqui, ó. Olha. Apocalipse 12, 17. Olha o que diz. Irou-se o dragão. Quem é o dragão, igreja? Satanás, é isso mesmo. Irou-se Satanás contra a mulher. Quem é a mulher em profecia? Igreja. Para um pouco. Se você sabe que o dragão é Satanás, e se você sabe que a igreja, que a mulher é a igreja, deixa-me trocar essas palavras. Vamos lá, vamos ler de novo. Trocando as palavras. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar, perseguir com os restantes da sua descendência. Ora,
A igreja de Deus sempre existiu. Agora a pergunta que eu faço é essa: vocês são ou não a igreja de Deus? Sim ou não? Você, internauta, se encaixe também na igreja de Deus. Por quê? Porque Satanás só está irado com a igreja de Deus. Esse monte de igreja que tem por aí, que faz a maior bagunça do mundo, Satanás não está preocupado com isso não. Aonde não existe santidade, não existe Deus. Então aqui está me mostrando também, olha, irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi pelejar contra a sua descendência. Ou seja, os que sempre estão vivos, eu vou falar por mim, eu sou um da descendência dessa mulher. Por quê? Porque eu busco a Jesus como meu Salvador, então eu sou descendente. Amém? Vamos continuar o texto? Quem são esses que Satanás está preocupado? Presta atenção, internauta, nisso agora. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Bom, preste atenção, irmãos. Eu, no presente momento, ainda não estou sendo perseguido, certo? Graças a Deus, o país hoje goza de um privilégio de ter uma Constituição que nos dá os direitos de liberdade religiosa. Então, ainda não estou sendo perseguido. Se eu não estou sendo perseguido e tenho a Jesus como meu Salvador, então eu vou ser perseguido, a menos que eu deixe Jesus. Então isso prova que esse texto que eu te disse agora, com esse de Apocalipse 13:2, confirma uma perseguição. Quer queiramos, quer não queiramos, vai haver uma perseguição. Agora eu tenho que saber como é que isso está se comportando no âmbito atual, na posição atual. Como é que está se comportando? Eu vou ver o que é que a Bíblia me diz. Vamos lá? Bom, então, uma grande luz, a minha irmãzinha me disse que é os Estados Unidos, que surgiu em uma terra isolada. Os 2 chifres me dá a entender que, quando eles se constituíram, com medo da perseguição, religião é uma coisa, poder civil é outra. Então está aqui, falava como dragão e como cordeiro. Então o segundo texto me diz que o poder dos Estados Unidos vai dar muito apoio à Igreja Católica e vai fazer com que todo mundo obedeça a ela, mas tem que ter um porquê. Agora, aí você vem para o texto que a gente leu, e o texto diz que Satanás está irado com um grupo de pessoas que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então já estou vendo que não é todo mundo que vai perseguido. Então aí eu já olho, ó, se os Estados Unidos faz com que a terra e os habitantes adorem, obedeçam a besta. Então quer dizer, a maior parte dos habitantes do planeta vão adorar, vão obedecer à Igreja Católica, apoiada pelos Estados Unidos. É assim que eu estou entendendo. Vamos para o verso 13? Vamos lá. Vamos lá para o verso 13. O verso 13 está na sequência, não. É Apocalipse, capítulo 13, verso 13. É isso? Eu leio o 11, li o 12, agora o 13. Agora eu queria ver o seguinte. Antes de ler esse verso 13, eu queria ver o seguinte. Alguém me fez uma pergunta e me veio à tona. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Mas Jair, espera um pouco. Essa profecia você está dizendo que é os Estados Unidos, ou seja, é o comando maior do mundo hoje. Mas calma. E a China? Onde é que fica nisso? A China tem muito mais pessoas, habitantes do que os Estados Unidos, dá 3 vezes ou 4. Então, cuidado, que essa profecia pode não ser em cima dos Estados Unidos. Aqui tem algumas características. Irmão, eu fiquei até preocupado com isso. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a catar, a gente não fica catando, pesquisando, e eu descobri uma coisa interessante. Descobri porque essa pesquisa, eu vi alguém falando sobre ela, e já catei para mim. Ou seja, eu queria saber se hoje que eu estou vivo,
Os Estados Unidos realmente é o primeiro país do mundo. Meu irmão, eu queria pedir um favor a você. Saia dessa tela e volte para a minha transparência depois da que você colocou aqui. Me coloca aquela pesquisa. Pronto, olha aqui, ó. Olha a pesquisa que eu encontrei. Pesquisa realizada depois da queda das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas foi em 2011. E foi entre 2012 a 2016. Recente, meu irmão. Recente. Agora veja a pesquisa. As 500 maiores empresas, isso está falando em termos do mundo, né? Que atuam no mundo, preste atenção, as 500 maiores empresas que atuam no mundo, em todos os ramos da economia, 244 são de onde? Opa! Então parece que a China não vai atrapalhar a profecia. Se a China crescer demais, atrapalha, porque ela vai tomar o lugar, porque a Bíblia diz que esse poder vai comandar o mundo para obedecer à Igreja Católica. Então esse poder tem que ter a preeminência em cima de todos. Então aqui já me dá uma luz, ou seja, metade praticamente das 500 maiores empresas do mundo são americanas. São americanas ou têm sócios majoritários e se espalhado em todo o mundo, inclusive no Brasil. Me dê a próxima, meu irmão. Olha aqui, ó, preste atenção a esse detalhe. As 200 pessoas mais ricas do mundo que têm acima de 6 bilhões de dólares. É quase nada, né? Vê só, em cima de 200 pessoas mais ricas do mundo que têm acima de 6 bilhões de dólares, americanos, quantos? Americanos. Agora, segundo lugar, europeus. Sabe o que é europeus? É o continente da Europa, que abrange ali o quê? 20 países. Ou seja, os Estados Unidos sozinho tem 61. E um continente todinho só tem 40. Então, isso me dá uma tranquilidade que a China não é o primeiro lugar no mundo ainda. Vamos lá. Brasileiros, 12. Olha o Brasil aí chegando. 7 em Hong Kong, 6 chineses, 2 japoneses e 2 mexicanos. Então, Estados Unidos está em primeiro lugar. Me dê a próxima, meu irmão. Olha o que está escrito, olha. As 100 universidades maiores do mundo. Quantas são americanas? 54. Ou seja, se você observar no mundo, todas as faculdades, mais da metade é americana. Então como é que eu posso ter medo que a China avance e atrapalhe a profecia? Agora aqui, ó. Entre as 200 universidades mais importantes, olha, aqui as maiores do mundo, aqui são as mais importantes e melhores, não são maiores, importantes e melhores. Em 200, 75 são o quê? Americana, meu irmão. Agora, europeias, 86, claro, são 20 países contra um. Agora está aqui, ó, canadense. O Canadá é vizinho dos Estados Unidos. China, quantas? Então, eu não estou me preocupando com isso. Ou seja, a China não vai atrapalhar a profecia bíblica. E nem pode. Vamos lá. Brasileira, está aqui, ó, a USP. Me dá outra transparência, meu irmão. Comparativa em dólar entre o PIB dos Estados Unidos e China. Isso aqui foi o que mais me interessou. Estados Unidos, em 2011, o PIB dele era 18 trilhões. Isso. Estados Unidos, em 2014, o PIB era 17,5 trilhões. Quando você soma os dois e divide por 2, a média é de quanto?
17,75 trilhões é o PIB dos Estados Unidos entre 11 e 14, 2011 e 2014. Vamos para a China? Vamos para a China. 2011 na China, 7,3 trilhões, enquanto os Estados Unidos era 18. 2014 na China, 10,6 trilhões, enquanto os Estados Unidos era 17. A média da China, 8,6. A média dos Estados Unidos? Ou seja, eu apenas estou repetindo para você ficar ciente. A China ainda não atrapalha a profecia bíblica. Então eu concluo que o pensamento da minha irmã está correto. O pensamento do rapaz que me disse que a China poderia atrapalhar está errado. Não mostrei isso a ele ainda. Mas me bota a outra transparência. Está aqui, ó. Vê que coisa incrível. Pense, eu só quero que você pense, só isso. Os Estados Unidos têm, é o PIB, né? 17,75 trilhões para uma população de 350 o quê? Milhões. Agora veja o outro. China tem metade, tá vendo? Ó? China tem 8,65 trilhões para uma população de 1 bi e 400 milhões. Prestou atenção não? É como se fosse assim. Eu tenho R$1.000, certo? Tem R$1.000, é meu. E eu vou gastar esses R$1.000 com minha família, que só é uma filha. E Jailton tem R$500, metade do meu, mas ele tem 10 filhos. Prestou atenção? Então eu não tenho medo. A profecia está se cumprindo. Vamos lá. Bota o próximo aí. Agora vamos lá. Neste comparativo, seria necessário que a China crescesse 75% a mais em relação aos Estados Unidos e chegasse a uma média de 70 trilhões. Para tal fato acontecer, seria preciso duas coisas. Primeiro, a natureza suportar essa exploração extravagante. Segundo, esperar um século para tal exploração. Com um detalhe, os Estados Unidos teriam que estagnar. Prestou atenção? Ou seja, a China precisaria de um século com essa prosperidade que ele está dizendo, e os Estados Unidos precisariam de um século parado. Isso me dá uma tranquilidade. Isso prova que o meu Deus não errou na profecia. E a indicação da minha irmã está certíssima. Ou seja, as características que nós estamos encontrando estão nos levando para os Estados Unidos. Amém? Amém. Firmeza na palavra. Meu irmão, está aqui, ó. Os Estados Unidos gastarem armamento bélico, segurança, espionagem, defesa e assistência social aos que participam, lógico, da sua força-tarefa, o equivalente a 1 trilhão. Este valor isoladamente supera os investimentos das maiores forças do mundo. Estou tranquilo ou não estou? Tem mais uma outra? O Arquivo Mundial de Registros de Marcas e Patentes mostra que 80% dos inventos do mundo tem a mão americana. Sabe o que é registro de marcas e patentes, né? Pronto, imagine só que fui eu que fabriquei esse objeto, o marcador aqui, né? Então, se eu fabriquei, tem lá, pronto, aqui no Brasil tem marcas e patentes, já levei, posso até falar nele, não é fazendo propaganda. Aqui em Lajedo tem uma marca do Quimel. Tem Quimel? Esse nome Quimel, com aquele desenho, ele está registrado nas marcas e patentes. E ninguém pode usar aquela marca. A mesma coisa o objeto que eu vou construir. Se eu construir, eu registro nas marcas e patentes, e ele é meu, ninguém faz outro. Mas só que tem um detalhe. 80% dos inventos do mundo tem a mão americana. Então, qual é o medo que eu vou ter da China? A não ser que eles venham invadir o Brasil. Aqui, ó, nota. A China fabrica
reproduzindo praticamente aquilo que já foi inventado. Ou seja, o que é que a China faz? Não escutei, faz o quê? Falsifica, meu irmão. É por isso que tem essa briga todinha no Brasil. Um dos pontos é a China, sem medo de errar. Segundo, isto porque faz dos seus habitantes o quê? Escravos. Assim, com a mão de obra barata, consegue crescer. Ou seja, uma quantidade de minério que sai do Brasil para a China. Lá, eles pegam. A China tem 1 bilhão e 300. Chineses, não. 1 bilhão e 300 escravos. Aí o que é que acontece? O produto sai daqui para lá. Olha, foi arrancado, vai para lá. Olha a viagem. Fabrica todinho, vem de volta e chega mais barato do que o fabricado aqui. Por quê? Lógico, foi feito de graça, com mão de obra de graça. Vamos lá, meu irmão, tem mais alguma coisa? Hegemonia cultural. Em cada 100 filmes produzidos, 80 são realizados em Hollywood. Eu preciso dizer mais o quê? Desta forma, os Estados Unidos passou a ser o país mais veicular, com mais frequência de sua cultura, seus costumes, suas tradições, seus inventos, suas descobertas, seus credos, seus conhecimentos. Com isto superou as maiores potências do mundo. Ou seja, na época, né? O Egito, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma. Irmão, preste atenção. Esse aqui é o último, né? O último. Realmente, eu tinha deixado por último. Presta atenção o que está escrito ali. E presta atenção ao verso 12. Eu deixei por último já para você perceber. O verso 2, eu vou só ler, não saia da tela. O verso 2 de Apocalipse 12, diz assim: os Estados Unidos assumiu toda a autoridade diante da Igreja Católica. Os Estados Unidos faz com que toda a terra e seus habitantes obedeçam à Igreja Católica, que foi justamente a que foi ferida de morte. Olha as coisas ligadas, é só você se ligar. Preste atenção. De 100 filmes feitos, 80 são dos Estados Unidos. Com isso, o mundo todinho conhece os Estados Unidos da América. A maior moeda vem de onde? Estados Unidos, é o dólar. A língua mais falada no mundo? O inglês, Estados Unidos. Homem, presta atenção. Então esse verso 2 está me dizendo isso, e eu ficava doido. Como é que isso vai acontecer? Simples. Olha, presta atenção. A cultura americana está em todo canto. A cultura americana só não entra nos países comunistas. Esses países comunistas, feito a China, Coreia do Norte, União Soviética, agora está abrindo. Sabe por quê? Porque lá não entra Deus. Eles querem implantar isso aqui no Brasil. Não vamos deixar. Porque aqui no Brasil ainda tem liberdade religiosa. Na China não tem. Vê só. A cultura dos Estados Unidos, mas não é só a cultura de um todo. Cultura, costumes, tradições, inventos, descobertas, credo, conhecimento. Tu quer saber de uma coisa? Fala, Dudu, tem mais detalhe. Diz aí, Dudu, me ajuda. Eu vou dizer o que ele me disse, endossando o que já está dito. A China não se encaixa nessa profecia, justamente, porque não nasceu em um local deserto. Primeiro ponto. Segundo, é ateu, não acredita em Deus. Agora, os Estados Unidos nasceu em um lugar deserto e nasceu
um país totalmente cristão. Então, aí eu te pergunto, os Estados Unidos vai fazer com que a terra obedeça à Igreja Católica. Como? Na base do canhão? Não, meu irmão. Preste atenção, eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Claro, é um país riquíssimo em conhecimento. Todo mundo quer o conhecimento dos Estados Unidos. Filmes, homem, até hoje é uma fraqueza minha. De vez em quando eu estou assistindo um filme de cowboy dos Estados Unidos. O irmãozinho começou a rir. Também acho que é a fraqueza dele. Mais um. Mas o que é que a gente está confessando? Estamos confessando que é coisa real. Hoje a gente não busca mais isso, que hoje nossa preocupação é o céu. Mas eu quero mostrar a você que a cultura dos americanos nos atingiu. Então, se a cultura deles nos atinge, os inventos dos Estados Unidos nos atinge, os seus costumes, suas tradições, seus credos, quer dizer o quê? Exatamente. As palavras de Luciano são as minhas palavras. Com esse conjunto de coisas, eles influenciam o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro vai ser levado apenas por uma palavra que eles disserem. Rapaz, eu vou confessar uma coisa aqui agora. O Brasil está 100% americanizado. O mundo. Eu estou falando do Brasil agora. Eu vou confessar uma coisa aqui a você, está até na internet, que a internet também saiba disso. É isso que eu ia dizer. Ou seja, os nomes dos americanos estão dentro da nossa família. Preste atenção até que ponto a coisa chegou. Então quer dizer que quando os Estados Unidos tomou uma posição de dizer assim, pessoal, nós temos que dar um apoio à Igreja Católica, o mundo cego acompanha ele. Mas tem mais um detalhe. O verso 13 da Bíblia diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo vai descer do céu diante dos homens. Veja que característica. Os Estados Unidos vai fazer com que desça fogo do céu. Os Estados Unidos vai fazer com que desça fogo do céu. Irmão, desculpe. Eu quero mostrar aqui uma coisa que não é, preste atenção, não é que se pregue isso. A igreja adventista não prega o que eu vou mostrar aqui. Eu apenas vou mostrar uma curiosidade. Porque eu disse aqui o seguinte: quando eu assumo a posição de vir para essa igreja, eu estou assumindo a posição da igreja adventista. Então eu tenho que ser fiel nas doutrinas, nos ensinamentos. Então este que eu vou mostrar agora, que o rapaz vai colocar ali o vídeo, bota aí, meu irmão, é o primeiro vídeo, não é ensinamento da igreja adventista. Eu apenas trouxe por uma curiosidade. Solta aí. Quando passar 15, aí você toca. 15, pode soltar. Não tem o tempo de 15, aí você toca. Pode soltar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. O episódio de hoje tentará responder uma pergunta bastante controversa e que costuma gerar discussões e debates bastante acesos aqui no canal e lá na página. Afinal, meu irmão, deu um pause mesmo. Aí. Por que os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre o Japão? Eu vou repetir. Isso não é ensinamento da igreja. Curiosamente eu trouxe. Por que eu trouxe? Apocalipse 13, capítulo 13, verso 13, diz assim: os Estados Unidos também operam grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. As interpretações é que isso vai acontecer, coisas sobrenaturais, mas ainda vai acontecer. E curiosamente eu trouxe aqui para vocês. Na verdade, os Estados Unidos fez ou não fez descer fogo do céu em cima de Nagasaki e Hiroshima? Sim ou não? Claro, acabou com ela. Eu estou usando uma linguagem, entendeu, que não é ensinamento da igreja adventista.
Só que, curiosamente, eu trouxe para que cada um pense nisso. Então, na verdade, os Estados Unidos, à vista dos homens, fez cair fogo do céu. O fogo que desceu do céu exterminou Sodoma e Gomorra. O fogo que os Estados Unidos fez descer do céu acabou com Hiroshima e Nagasaki. Mas a Igreja Adventista não prega isso. Eu trouxe apenas como curiosidade, ok? Tudo bem? Dudu está dizendo o seguinte, que na verdade vai ser algo sobrenatural. Eu também concordo. Agora, trouxe apenas a título de curiosidade. Muito bem, valeu, Luciano. Bom, mas aí tem o verso 14, certo? O verso 14 me diz o seguinte: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante a besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, cada texto que passa, eu estou começando a aceitar que realmente essa segunda besta é os Estados Unidos. Porque depois de tudo que foi apresentado aqui na pesquisa, eu te pergunto, qual um outro país que poderia influenciar o mundo de tal maneira como os Estados Unidos? Luciano está me dizendo que já falamos isso aqui, que os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo, cresceu 100% protestante. Por isso, um de seus chifres falava como o cordeiro. Entendido? Ou seja, tem até uma comparação que um pregador adventista fez. O cordeiro de Deus pode ser simbolizado aqui. Aí eu fiquei, como? Ora, se a nação é 100% cristã, o cristão tem Jesus como o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Então pode simbolizar também isso aqui. O cristianismo que tem o Cordeiro pode ser aqui. Um dos chifres é o Cordeiro, ou seja, o lado religioso. Muito bem. Bom, esse aqui você pode tirar, meu irmão. Eu queria que você me colocasse a próxima transparência, sem passar, dando pause. Agora nós vamos analisar agora o verso 14. Nesse verso 14, isso, tire ele, e é o segundo vídeo, se eu não me engano. O verso 14 me dá uma outra luz. Agora, essa luz do verso 14, ela é um pouco complexa. Eu preciso agora de detalhes para entender ela. Olha o que é que ela me diz. Os Estados Unidos vai seduzir os habitantes da terra por causa dos sinais que ele faz diante da Igreja Católica, dizendo a todos os habitantes da terra: façam uma imagem à Igreja Católica, aquela que foi ferida à espada. Agora, o que é que eu compreendo isso? Para que esse verso 14 se concretize, é necessário que, primeiro, os Estados Unidos, que nasceu 100% cristã, os Estados Unidos, que nasceu fugido da Igreja Católica, como é que vai se juntar com ela? Prestou atenção no que eu estou dizendo? Mas eu estava... Cada repórter que passa, a gente anota as informações. E do ano 1980 para cá, os contatos existentes entre Igreja Católica e Estados Unidos estão sendo até demasiados. 1980 foi quando começou a haver, o embaixador, né? O embaixador dos Estados Unidos lá no Vaticano. E no Vaticano, um representante aqui. Ou seja, 1980. Então quer dizer que aquela nação que nasceu 100% cristã,
que não queria nada com a Igreja Católica. E a Bíblia aqui diz que eles dois vão se juntar. Passa esse vídeo rapidinho, meu irmão. Em um discurso histórico e emocionante no Congresso dos Estados Unidos, o Papa Francisco condenou a venda de armas, a pena de morte, a exploração econômica e pediu o acolhimento de imigrantes. Ele falou por quase 1 hora. A correspondente Gislene Nogueira conta como foi o terceiro dia do pontífice em Washington, que já seguiu viagem para Nova York. O Papa Francisco... Me dê um pause aí, meu irmão, para fazer só uma referência. Só um pause. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. O Papa Francisco é o Papa atual. Eu não fui buscar Papa de 100 anos atrás. Eu não estava vivo. Eu estou pegando o Papa de hoje, que eu estou vendo. Eu estou me beliscando e dizendo, ai, então eu estou acordado. Não tem como eu ser enganado. Concorda comigo? Esse é o Papa atual. E você que está olhando para mim, você é testemunho do que está acontecendo. Pela fundação dos Estados Unidos, esses dois poderes nunca poderiam estar juntos. Aí, ó, isso tá com 2 anos, parece. Eu parei para dizer isso. Você vai ver agora o Papa Francisco no Capitólio, no Pentágono. O que é o Pentágono? É o Congresso está aqui, onde se resolve tudo. Ali está os deputados federais, ali está os senadores. Mas, pronto, imagina o Congresso brasileiro, né? Tem a casa do presidente, tem onde o presidente fica, tem onde tem os ministérios, tem os deputados, os senadores, pronto. Ele está justamente lá nos Estados Unidos, como se fosse aqui no Brasil, no Congresso. Muito bem, Dudu. Agora escute, preste atenção, isso não é mentira não, isso é um repórter. Ele foi o único Papa até hoje que foi aplaudido de pé pelo Congresso americano. Solta o vídeo, meu irmão. Aplaudido longamente pelos congressistas. O pontífice pediu aos norte-americanos que não hostilizem os imigrantes, no momento em que a questão é discutida na campanha presidencial nos Estados Unidos e que milhares de refugiados chegam todos os dias à Europa. To respond in a way which is always human, just and fraternal. O líder da Igreja Católica disse que é preciso tratar os imigrantes de forma humana, justa e fraternal. E lembrou a lei divina, que prega só fazermos ao outro o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Foi então interrompido por mais palmas. Dá um pause agora, meu irmão. Pronto, faço questão de mostrar isso. Ou seja, além de ser aplaudido, de pé. Ou seja, a força máxima dos Estados Unidos está apoiando o Papa. Então, aquela indiferença que existiu há 200 anos atrás, acabou. Então, quando eu olho para esse texto, eu começo a entender, meu Deus, então está muito mais perto disso aqui se cumprir do que o que eu estou imaginando. Está prestando atenção, seu internauta? Ele foi aplaudido em pé. Demora mais esse vídeo? Francisco fez um apelo a favor da vida e contra o aborto. Defendeu o fim da pena de morte e pediu um esforço corajoso e responsável para tentar reverter os efeitos da destruição ambiental causada pelo homem. O pontífice também falou da necessidade de se construir uma economia mais justa e, diante de um congresso que rejeitou a restrição para a venda de armas no país, fez uma pergunta. Muito bem, meu irmão. Pode tirar. Por quê? Porque o objetivo do vídeo era mostrar ele no congresso, aplaudido de pé. Então quer dizer que aquela indiferença existente acabou-se. Mas o verso 14 me diz mais uma coisa, que os Estados Unidos vai fazer com que todos olhem para a Igreja Católica e obedeça. Veja só,
os Estados Unidos está dizendo o seguinte, que vai fazer com que os habitantes da Terra façam uma imagem à besta. Essa interpretação aqui, meu irmão, é o seguinte, fazer uma imagem. O que é fazer uma imagem? A colocação aqui é o seguinte, eu preciso primeiro saber qual o objetivo dos Estados, do Vaticano nos Estados Unidos, certo? Então, hoje, se você olhar para a Igreja Católica hoje, escatologicamente, certo? Em linha profética, ou seja, hoje, a Igreja Católica, o objetivo principal dela é a guarda do domingo. Isso é indiscutível. Todos os papas que estão passando de João Paulo para cá, o que renunciou, também fala isso. Ou seja, fazer uma imagem. Eu quero fazer uma imagem da Igreja Católica. Eu que sou estudioso da Bíblia, a primeira imagem que eu faço dela é ela criando um decreto, ela criando uma lei para fortalecer a lei dela. Qual? O domingo. Então, quando eu olho aqui, faça uma imagem à besta, e quando eu olho para a Igreja Católica, vamos supor que o mundo olhe para a Igreja Católica e vê a Igreja Católica exaltando o domingo, então na minha mente só vê o quê? Essa imagem que o mundo vai ter da Igreja Católica, é ela criando essa lei, que inclusive o Papa Francisco fez agora o seu pedido a todos os reis, a todos os presidentes do mundo, através do quê? Laudato Si, louvado seja. Nesse Laudato Si, vá na internet e leia, tem 200 e poucas folhas. O que é que vai acontecer? Ele destaca que o mundo tem que parar um dia. Agora, parar tudo, parar banco, parar indústria, parar carro, todo mundo tem que ficar em casa tomando conta de sua família. Claro que isso é maravilhoso. Como a gente pode discordar dele? Exatamente o raciocínio. O que Luciano me falou foi isso, é que eu venho expressando, ou seja, quando o mundo olha para a Igreja Católica, hoje, que olha para o Papa Francisco, só vê o quê? O Laudato Si, que é o quê? É combater o meio ambiente, mas junto com o meio ambiente, viu o quê? O descanso da família. Então, a minha imagem do Papa é o domingo com o descanso da família. Só que ela sozinha não consegue isso. Então ela vai ter o apoio da maior nação do mundo, que através de filmes, costumes, tradução e invento, vai seduzir o povo a guardar o dia da família, que é o domingo. Exatamente. Olha o que o Dudu me disse aqui. Vai juntar agora o poder religioso, que é o Papa, e o poder civil, econômico, que é os Estados Unidos. Eles dois vão se juntar e vai pedir ao mundo que guarde o domingo. Meu Deus, quem vai ser contra isso? Exatamente. Então nós vamos criar essa imagem da Igreja Católica como o domingo é o descanso. O domingo é o descanso. Agora, daí, para que isso seja confirmado, os Estados Unidos têm que fazer um decreto a nível nacional, dentro dos Estados Unidos, dizendo, verdadeiramente, o domingo é o dia de descanso. E todos os Estados Unidos vão cumprir isso. Ora, nós somos brasileiros, somos imitadores dos Estados Unidos. O que é que vai acontecer? O Brasil vai junto. A França vai junto, ou seja, o mundo vai junto, porque é um pedido razoável. Só tem um detalhe. Tem um pequeno grupo que Satanás está com raiva.
E esse pequeno grupo é os que guardam os mandamentos. E eu descobri ontem aqui que o quarto mandamento de Deus é guardar o sábado, não é o domingo. Então quer dizer que eu vou ser perseguido, como está escrito lá em Apocalipse 12, 17, eu vou ser perseguido, por quê? Porque se o mundo todinho está sendo influenciado para guardar o domingo, que é o dia da família, e eu vou guardar o sábado, vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Além disso, finalizando, me assinaram que eu só tenho 5 minutos, vou encerrar agora. Está aqui, ó, o verso 15. Vamos ler para encerrar. O decreto dominical tem que existir, está claro. O verso 15 diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Sabe o que significa isso? Se a imagem da besta é a imagem da criação de um dia, de uma lei que vai descansar um dia, fôlego é isso em prática. Força, tem que fazer, tem que cumprir. Agora tem um detalhe: quem guarda o sábado, que é o sábado de Deus, vai ficar onde? Olha o que vai acontecer com ele. Para que não só a imagem falasse, ou seja, não só essa lei entrasse em execução, como ainda fizesse morrer quantos não obedecessem a essa lei. Está claro, meu irmão? Aqui, ó, eu estou colocando, aqui estou fechando. E saio daqui com minha mente tranquila, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo me ajudou junto com meus irmãos para esclarecermos que a primeira besta do Apocalipse é o poder papal, que para nós no interior é a Igreja Católica, que a segunda besta do Apocalipse é o poder dos Estados Unidos, que com sua influência vai aceitar a ideia do Papa de guardar o dia da família, que é o domingo, e nós que vamos guardar o sábado vamos ser perseguidos, como está lá em Apocalipse 12, 17. E quando a gente começar a ser perseguido, a gente vai continuar firme, como os puritanos continuaram na Inglaterra. Mas só que vai chegar um ponto que lá na Inglaterra eles começaram a morrer. E aqui diz que quem não guardar o domingo vai morrer também. O pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Está claro, meu irmão? Sim, Luciano apenas está me dizendo o seguinte: que eu não deixe essa expectativa só de perseguição. Lembre-se que Jesus já venceu na cruz o poder do mal. E aqui na Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 7, que nós vamos ser selados antes desse decreto de morte. Eu estou tranquilo, meu irmão. Se verdadeiramente eu tiver que morrer em defesa da Bíblia, eu morro tranquilo. Amém? Novamente a Bíblia falou, que diz a Bíblia, é o hino que nós vamos cantar mais uma vez, o hino 162. Vamos ficar em pé? Vamos louvar. Diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia,
cumpre saber seus mandamentos, guardemos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de lhe achar-vos justificados ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Amém, igreja? Deixa-me dizer só uma coisinha. Amanhã estaremos de volta e amanhã nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor. E eu quero mostrar a você, internauta, que você está dentro do sonho do rei. Você e eu. Vamos ver o espaço, né? Veja só. Então, iremos falar sobre o capítulo 2 de Daniel, para mostrar que estamos nos últimos dias da terra e eu e você estamos dentro desse sonho. Terça-feira iremos falar sobre a aparição de Satanás, que nos últimos dias ele vai se transformar, ele vai ficar visível aos nossos olhos. Aguarde. Vamos orar? Vamos orar. Santíssimo Deus, mais uma vez somos gratos ao Senhor, porque nos concedeu a sabedoria do Teu Santo Espírito, nos concedeu as santas palavras do céu, para que essa mensagem, meu Deus, fosse explicada, e com certeza foi entendida. Obrigado ao Santo Espírito porque trabalhasse conosco. Obrigado porque pedimos antecipadamente que Tu trabalhe, meu Deus, ó Santo Espírito, no coração dessas pessoas que receberam essa mensagem, que elas despertem para essa realidade, porque o Senhor não faz nada que primeiro nos comunique, e o Senhor está nos comunicando o que vai acontecer. Ó Deus do céu, obrigado, muito obrigado. Pedimos humildemente que o Senhor nos conceda os vossos santos anjos, para que de novo, meu Deus, nos acompanhe de volta aos nossos lares. Obrigado. Continua, Santo Deus, perdoando nossas omissões, nossas faltas, e nós continuamos a Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos, inclusive dos nossos amigos e irmãos internautas, que esta semana não foi uma semana de especulação religiosa ou de igreja, não, de jeito nenhum, nem condenando nenhuma religião, de jeito nenhum, porque Deus tem uma igreja visível e uma igreja invisível. Aqui se tratou durante esta semana, vai se tratar amanhã e terça-feira, unicamente da palavra de Deus. E nós não podemos fugir dessa regra. Unicamente a palavra de Deus é que vai estar em jogo nesses últimos dias. Serão palavras de homens contra a palavra de Deus, do Deus vivo e eterno. Esta constituição aqui, ela é infalível, ela é eterna. Então, irmãos internautas, não se trata de especulação igreja ou religiosa. Unicamente se trata de explanar a palavra de Deus assim como ela é, viva e eficaz. A todos uma boa noite. Deus abençoe, proteja e ilumine a todos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.